boa noite. Vamos entrando. Olá, boa noite. Sejam muito bem-vindas. Hoje nós vamos conversar sobre um tema que foi votado lá nos stories. E o tema é como sair do planejamento para a ação. Eu sou Vislene Reis, te ajudo a ter poder emocional na gestão da sua vida para te transformar em uma mulher realizadora. Seja muito bem-vinda. Boa noite, bom dia, boa tarde. Não sei que horas que você vai ver isso no gravado. Olá, Cris, seja bem-vinda. Vocês que estão no YouTube, no Facebook, sejam muito bem-vindos. É uma honra ter vocês todas aqui, nesse espaço reservado só para nós mulheres. Bom, tem 15 dias que eu não faço live, porque eu estava desenvolvendo um projeto, né, voltado para mulheres que estão estudando para concurso, né, trabalhando a questão emocional de algumas mulheres. E aí o projeto foi encaminhado e agora retomando as nossas lives de quinta-feira. Nós vamos hoje falar sobre como sair do planejamento para a ação. Antes de começarmos a falar do que fazer, eu já vou logo quebrando alguns mitos relacionados a isso, né? E um grande mito que se diz em relação a realizações, como você ser uma mulher realizadora, como você realizar seus sonhos, como você realizar seus objetivos, né? É uma questão que se fala muito sobre força de vontade. Ai, mas o seu objetivo é emagrecer? Você não emagrece porque você não tem força de vontade. Ah, o seu objetivo é passar num vestibular, numa faculdade? Você não consegue porque não tem força de vontade. E aí, eu quero dizer para você que eu quero jogar esse mito por terra. Não tem essa história de força de vontade, gente. Por quê? Porque se formos parar para pensar na nossa vontade, naquilo que nós realmente queremos todo dia de manhã quando acordamos, a gente vai pensar em coisas como dar uma passeada. Quem tá de dieta aí, se for falar da sua vontade, você tá com vontade de comer um chocolate. Eu quero passar num concurso. Aí vai falar sobre força de vontade, você tá com vontade de dormir, não de ficar lendo. Então aqui não vai ter essa história de força de vontade. Porque o nosso cérebro, eu já disse para vocês em outros momentos, o nosso cérebro, ele está preparado para economizar energia, para o que é vital para a gente, para as nossas necessidades básicas do dia a dia. Quando nós colocamos esse cérebro para trabalhar um pouquinho a mais em prol dos nossos objetivos, o que ele faz? Ele não nos manda vontade, ele não manda o comando, estou morrendo de vontade de comer um alface em relação à dieta. Estou morrendo de vontade de ler todo o direito administrativo para aquela prova que eu vou fazer. Ele não manda esse tipo de comando. Então, não tem esse papo de força de vontade. Então, se você tem ranço desse negócio de força de vontade, bem-vinda aqui ao seu lugar. Porque nós não vamos falar disso. O grande segredo para você sair do planejamento e partir para ação não tem nada a ver com força de vontade. Porque é por isso que dá sempre errado. É por isso que várias mulheres não conseguem chegar ao lugar em que gostariam e se frustram e param e voltam atrás. É por causa disso, dessa bendita história de força de vontade. E aí ela fica se achando a mulher mais esquisita do mundo, porque ela olha lá no Instagram, nossa, aquela mulher tem aquele corpão lá porque ela tem força de vontade. Cara, não é. Não é. É outra coisa que você vai aprender hoje. Mas fulana chegou no tão sonhado cargo que ela queria porque ela tem força de vontade. Não é. A minha amiga está empreendendo, está fazendo muito sucesso porque ela tem força de vontade. Se tudo fosse depender da força de vontade, nenhum ser humano nessa terra teria sucesso em nada.
Porque estamos o tempo todo lutando contra a preguiça do nosso cérebro, que quer o quê? Economizar energia. E aí tem as técnicas, tem método, tem estudos para fazer esse cérebro trabalhar ao seu favor. E é sobre isso que nós falamos aqui. Lógico, o meu ponto forte é o poder emocional. Eu realmente acredito que não é controle, não é domínio, é você conhecer as suas emoções, saber o que que dá, o que desencadeia cada uma delas e ter poder sobre a situação. Porque a pessoa que não tem poder, que quer ter domínio, quer ter controle das emoções, ela adoece. Porque normalmente o meio para se fazer isso não é o meio mais bacana. Então, a longo prazo, isso começa a trazer um adoecimento para a alma. Já o poder emocional, não. Você vivencia todas as situações, no dia que tá triste mesmo. Você só vai saber o que aconteceu, por que aconteceu e vai trabalhar em você respostas alternativas para essa tristeza. Para que isso, por exemplo, não vire lá na frente uma depressão. Então, o poder emocional está totalmente ligado nesse caminho que você vai percorrer entre planejar e agir. E existe um segredinho aí que se você ficar até o final, você vai compreender. Bom, antes de falar sobre o segredo, porque eu não sou besta de entregar esse segredo já no início, né? Eu quero contar para você uma história real, tá? Eu atendo mulheres diariamente. E vivo conhecendo mulheres do Brasil afora e mulheres de fora do Brasil também. E aí, semana passada, eu recebi essa história. Uma mulher me contou uma história. Lógico, não vou citar nome, nada disso, mas a história tem muito a ver com o que eu quero falar. Então, eu vou trazer a história para você, para ilustrar um pouquinho mais o que a gente vai conversar aqui sobre o poder dessa ação, né? Duas mulheres. Existiam duas mulheres. Uma mulher sonhava muito, sabe? Sonhadora, projetava, planejava e ela estava muito focada na questão da carreira. Então, ela estava planejando como ela abriria o seu negócio, como seriam os clientes, como seriam os fornecedores, como seria o seu espaço. Ela estava planejando cada detalhe disso. E ela tinha uma melhor amiga. Então, ela sempre confidenciava para essa melhor amiga as partes do seu processo de planejamento. Olha, agora eu estou pensando em fazer dessa e dessa forma. Olha, quando eu abrir, eu vou pegar tais e tais fornecedores. Quando eu abrir, e ficava nesse quando, e a melhor amiga ouvindo todas as histórias, todo o planejamento, tudo que ela sonhava para o negócio dela. Passa um curto espaço de tempo, a amiga corre lá e abre um negócio com tudo que essa mulher planejou. Então, ela pegou já redondinho, tudo que a mulher planejou e sonhou, foi lá e executou. Ou seja, ela pegou aquilo que estava planejado e agiu. Aí você deve estar pensando, nossa, que mulher sacana, nossa, que absurdo pegar o sonho da amiga. E aí é nesse ponto que eu quero chegar. Existe um segredo dentro de você. Você sabia que cada uma de nós temos essas duas mulheres? Essa história é real, tá? Não estou inventando para caber dentro do que eu vou falar, não. Eu só estou usando essa história para te mostrar o seguinte. Nessa história eram duas mulheres. Uma com uma capacidade tremenda de planejamento. Inclusive, a formação dela facilita esse planejamento. Formação acadêmica, né? E ela era muito sonhadora. A outra é mais, sabe, executora. Vai lá e papum e faz. Juntou as duas. Só que estava cada uma trabalhando individualmente. Uma sonhou, a outra foi lá e executou. Você ouvindo, por serem amigas, parece que foi uma passada de perna, né? Nossa, pegou o sonho da outra e executou, que coisa feia. Será que ela não é capaz de ter os próprios sonhos? Mas se a gente for analisar direitinho, aquela que sempre sonha, nunca sai do lugar. Mas, por outro lado, existe aquela que executa, mas não sabe sonhar. Talvez se as duas tivessem se unido em sociedade, a amizade não teria acabado. As duas seriam boas amigas e sócias, porque juntou
o planejamento, o sonho com o fator execução, ação. O que a outra não conseguia fazer, sair do lugar, a amiga conseguia. Então juntava as duas e ia ser um grande negócio. Mas as duas estavam agindo de forma individual. Aí fica parecendo que a que pegou o sonho e executou não tem caráter. Mas entenda o seguinte, dentro de cada uma de nós, existe essas duas mulheres. Duas mulheres. Ah, mas como assim? Quer dizer que eu sou a sonhadora e a executora? Dentro de você, existe um mecanismo que se dissipa nessas duas personalidades. Todos nós nascemos assim, com a personalidade de planejar, de sonhar, de traçar as metas, e temos a outra personalidade que é a executora. A que vai lá e resolve, a que vai lá e faz. O que acontece no meio desse caminho? Por que essas duas personalidades não se encontram? Porque no meio do caminho existe a nossa mentalidade. E a nossa mentalidade, ela é formada por uma série de fatores, mas um dos fatores mais importantes se chama ambiência. É o seu ambiente. Ah, você está dizendo que é o meu ambiente de trabalho? Não. Vamos colocar aí a ambiência desde quando você nasceu até hoje. Então, em relação à profissão, vamos falar sobre profissão, depois eu falo sobre essa questão do peso, que eu comecei falando dos dois. Em relação à sua carreira, você nasceu numa família de assalariado. É uma suposição, tá? Não sei quem tá aqui, como é que é a família. Nasceu de uma família de assalariado. E aí, você cresceu nesse berço de funcionário, de pessoa que tinha um patrão e o patrão mandava, ele ia lá e executava. Então, provavelmente, você ouviu muitas histórias da sua infância até a vida adulta. Isso também serve para concursado, tá? Nasceu numa família de concursados. A prova viva sou eu. O meu pai é concursado. Eu sou o quê? Concursada. Cortando um dobrado para aprender a empreender. Porque eu quero fazer essa transição na minha vida. Eu quero sair do concursado para a empreendedora. E hoje eu sou empreendedora, mas eu quero fazer uma coisa só. Eu não quero mais estar dividida entre dois lugares. Mas o que tem falado mais alto até hoje na minha vida é a parte concursada. Por quê? Porque eu cresci ouvindo meu pai falar disso. Eu estudei para isso, eu fui lá e passei e entrei. Então, com você é a mesma coisa. Avalie lá a sua família, o lar em que você cresceu. É um lar de pessoas que eram da CLT, eram concursados ou eram empreendedores. Pode ver, uma pessoa que veio de uma família onde a outra, a mãe, o pai, né, o responsável ali, um tio que tem uma presença muito forte na família, era empreendedor, essa pessoa vai ter um tino para negócio. Não tem essa história? Ah, fulano tem um tino para negócio. Porque viveu nessa ambiência. Então, o ambiente, ele colabora muito para que você exercite mais o seu lado planejador ou o seu lado executor. O lado da pessoa que está acostumada com essa coisa do empregado, do obedecer, ele é um lado mais executor. Tem uma dificuldade aí em planejamento, em sonhar. É aquela pessoa que senta e fala assim, aqui tá bom pra mim. Não, esse meu servicinho aqui mesmo, eu vou aposentar aqui. Já viram isso? São pessoas que não almejam coisas maiores pra vida. É como se ela chegasse, ela tem um grande sonho que é estar bem colocada. Aí ela chegou nesse lugar que ela acha que ela está bem colocada, por quê? É um lugar um pouco maior do que a parentela, do que a família, e ela não vence na vida. E ali ela estaciona de um jeito que ela não vai alçar novos voos. Porque o que ela está acostumada é com essa segurança. A família trouxe esse significado de segurança. Então, ela não vai ser uma pessoa que planeja muito, que sonha muito. Ela vai ser uma pessoa mais da execução, quando alguém solicita. Não é essa pessoa que toma atitude.
Agora vamos pensar pelo outro lado. A pessoa cresceu num lar onde as pessoas eram empreendedoras, empresários, né? E aí tinha essa coisa do pensar, idealizar. Pessoas criativas, ela vai ser uma pessoa sonhadora, uma pessoa que faz planejamentos incríveis, que estabelece metas. Mas se ela não teve algo voltado para a área da execução, vai acontecer igual essa mulher do início da história. Vem a melhor amiga e ó, pega e executa. E aí o sonho dessa amiga era sair da CLT, sair do assalariado e virar uma empresária, mas não sabia nem por onde começar. Pegou a ideia pronta e abriu seu grande negócio, está ganhando rios de dinheiro. Entende que vocês precisam estabelecer uma conexão entre o seu lado planejador e o seu lado de ação. E é fácil fazer isso? Não, né, gente? Se fosse fácil, todo mundo fazia por conta própria. Essa é uma dos pontos chaves do meu trabalho. Quando eu atendo as minhas mentoradas, quando eu estou trabalhando as minhas aulas gravadas ou o meu material, o meu e-book, eu penso nisso. Em direcionar pessoas que estão perdidas, mas têm um sonho. Ou que enterraram o seu sonho e estão batendo cabeça aí. Então, eu pego você e junto o seu planejamento com a ação. Seguro na sua mão e vamos embora, minha filha, vamos fazer. E dá certo, você aprende a ser essa mulher realizadora. Claro, vai depender de um fator primordial, que é o grande segredo que eu falei para vocês no início da live. O grande segredo é disposição. Lembra que eu falei? Esquece essa história de força de vontade. Outro dia eu vi o Drauzio Varela falando, né? Drauzio Varela. Que a gente pensa assim, nossa, ele deve ser super saudável, né? Porque ele tem uns artigos, estudos voltados para a área da saúde, que é a área dele, que você fica assim, caramba, ele deve ser. E aí ele estava falando numa entrevista, eu não acordo todo dia, uhul, vamos lá. Não, eu acordo, caramba, tem que acordar, tem que levantar, que saco. Mas eu sou adulto, eu sei o que eu tenho que fazer, eu vou lá e faço. Então, essa história de força de vontade, nem os que você acompanha na internet, você fala assim, caramba, essa pessoa arrasa. Ela corta um dobrado nos bastidores que você não sabe para poder chegar ao ponto em que você olha e admira. E o que tem de diferente nisso aí? Disposto. A pessoa está disposta a transformar a sua realidade. A sair do lugar que ela está, né, Cris? A sair do planejamento e ir para a ação. A Cris é uma aluna minha, é uma mentorada minha, lá do Pará. Uma mulher assim que amanhã eu vou colocar nos stories a história da Cris. E é incrível como ela tem essa coisa do planejamento, do estudar, né? Eu até brinco, eu falo que quando eu vou fazer as anotações e tal, eu coloco lá, obesidade intelectual. Quando você se enche de conteúdo, se enche de curso, se enche de coisa e não consegue fazer com que aquilo dê fruto. Fica só para você aqui na sua cabeça. É a cabeçuda e não consegue passar isso adiante. Porque falta ação. E a ação, gente, é aquela coisa, dá o primeiro passo. Todo dia você fala assim, hoje eu vou dar o primeiro passo. Ah, eu tenho tal e tal e tal sonho. Eu vou escolher um e vou dar o primeiro passo. Ah, eu tenho 50 metas até dezembro. Escolha uma e alcance. Aí vai para a próxima, vai para a próxima. Para que chegue dezembro, você não esteja com aquela lista onde você não alcançou nada. E a lista, ela só muda o ano, né? Você apaga lá, uns 2 dias atrás eu tive um sonho onde eu recebi uma agenda e nessa agenda, era a agenda, eu encomendei uma agenda desse ano e uma pessoa que eu compro minhas agendas, minhas coisas, e aí a pessoa me entregou a agenda de 2019. E eu olhei e falei assim, uai, mas tá errado, é 2022, por que ela tá me dando uma agenda de 2019?
E eu acordei e fiquei pensando nisso, né? Gente, o que aconteceu em 2019 que eu ainda não resolvi? O que rolou que eu tive esse sonho? E a mesma coisa, às vezes você tá só trocando, assim, você apaga lá 2019, aí bota 2020, mas a lista é a mesma, você não alcança nada, você não realizou nada, e tá só sonhando, só planejando, só no devaneio. E a vida não pode ser assim, porque o tempo passa, ele não vai esperar. Então, 2022 vai passar você executando ou não. Então, é melhor você começar a aprender como é que faz isso para executar. Ah, Gisele, mas eu tenho uma dificuldade imensa em poder fazer isso. Faz igual a Cris, entra na minha turma de mentoria. A Cris, eu estava pensando em fazer tal curso. Chega de curso. Chega de curso. Tu pega esse conhecimento que tu tem. Cris, pode confirmar aí a história. É assim ou não é que eu falo com você? Chega de curso. Pega o que você tem e bora botar em prática. Porque fica só planejando. E aí esquece que você tem essas duas personalidades, a planejadora e a executora. Só que você acorda super disposta. Eu planejei tudo ontem à noite, igual eu, domingo, né? Faço assim o meu planejamento semanal. Aí, nossa, tá tudo planejadinho. Não vai eu me esforçar não para fazer. E sai tudo igual eu planejei? Não. Eu mesma tenho uma dificuldade enorme, né? Gente, não é pequena não, é enorme. Tava até conversando com meu marido, falando para ele que o meu fuso horário, quando eu desci pra Terra, ele não se ajustou. Por quê? Porque essa hora da noite eu tô pilhada, parece que eu acordei agora. Então, eu tenho uma dificuldade no período da manhã, mas mesmo assim eu coloco lá no meu planejamento. 8 horas da manhã, não sei o que, não sei o que, não sei o que, não sei o que. Isso porque eu tô de recesso, né? Quero deixar claro que no meu concurso público eu estou de recesso. E aí eu coloquei as coisas 8 horas da manhã. Não dou conta. Porque você acorda tarde? Não, porque eu tenho uma pequena aqui que me acorda cedo. Mas é porque a minha conexão, o meu cognitivo não acordou ainda. Eu tô passada ali às 8 e pouco. E aí o que acontece? Vem as coisas da casa, aí quando chega depois do almoço eu tiro um tempinho, pronto, eu acordo virada no gás. E aí eu fico, monto as aulas, gravo o vídeo, faço os negócios. Aí quando todo mundo dorme, eu vou estudar. Tem dia que eu fico até as 2 da manhã. Aí eu falo, gente, e assim, pilhadona, sabe? Nossa, eu quero saber, eu quero aprender, eu quero escrever. E eu respeito esse meu espaço, apesar das críticas. Tem um aqui que tá me olhando ali do vídeo. Apesar das críticas, porque cada um tem o seu organismo, eu aprendi, me conhecendo, a respeitar o horário em que eu sou melhor, o horário em que eu produzo melhor, o horário em que eu saio do planejamento e parto para ação. E sem culpa. Que eu podia ficar, nossa, que horror, eu queria muito fazer tudo isso às 8 da manhã. Cara, eu não dou conta. Não dou conta. Às 8 eu tô ali no sofá, grudadinha na minha filha. Aí vem o horário do almoço, tudo numa tranquilidade. Aí o que mata é essa história de você ligar aí a internet, botar no Instagram e ver lá as pessoas, 6:30 da manhã, não sei o que. Tem um que eu conheço que é 4:59. Ele tá no YouTube fazendo a live, ele tem um propósito lá de 4:59. Ok, legal. Mas eu não sou assim. Então eu tenho que aprender a trabalhar com como eu sou. Porque é um grande defeito que nós temos de querer nos ajustarmos ao fuso horário do outro. Não, o meu fuso horário, ele funciona invertido. Eu até brinco com as minhas mentoradas, que às vezes me procuram na madrugada e eu tô lá. Aí, nossa, você ainda tá aí? Eu falo, minha irmã, eu sou coruja. E eu já aceitei isso. As grandes coisas da minha vida, eu fiz de madrugada, tirando filho. Eu fiz de madrugada um mestrado, eu fiz de madrugada a minha graduação, né? Eu faço de madrugada vídeos, eu faço os estudos, e-books, né? Já estou indo pro 4º e-book na madrugada. É o horário que eu mais produzo. E você, já pensou nisso? Qual é o seu melhor horário para sair do planejamento e ir para ação? Que horário você está mais disposta? Porque não adianta você ter força de vontade contra algo que é físico, é orgânico.
Você não está conectada, a sua cognição ainda não está ajustada em determinado horário. Por exemplo, existem pessoas que estão ligadonas de manhã, quando chega 8 da noite já estão bocejando, morrendo de sono. Ok, respeite o seu momento, faça tudo mais cedo. Entendeu? Então, a gente tem que se desprender dos padrões de outras pessoas. Tem que achar e ajustar o seu padrão. O seu elo entre planejar e executar. Quando você conseguir fazer isso sem culpa, você vai compreender o que é produtividade de verdade. Porque você está conhecendo o seu organismo, você está conhecendo como é que você age, você descobriu aqui na live que existem essas duas pessoas dentro de você, essas duas personalidades, a planejadora e a executora. Agora é aprender a trabalhar com as duas para que uma não sabote a outra, como foi o caso da história que eu contei para vocês no início das duas mulheres. Então, a planejadora não pode sabotar a executora e vice-versa. Vocês têm que trabalhar juntas. Essas duas personalidades precisam estar alinhadas. E você pode observar, as grandes mulheres da história possuem essas duas personalidades ajustadas. Pode pesquisar. E não é balela. Elas conseguem ajustar através da disposição e do poder emocional. Porque sem o poder emocional você não vai conseguir. Qualquer vento te derruba, qualquer acontecimento acaba com o teu dia. Você não sabe dividir em blocos as ações que você precisa fazer. E aí, quando você tá lá toda animada, né, igual você aí que tá me ouvindo, e o seu melhor período para execução é o matutino, aí você tá lá toda animada, de repente vem uma batida de carro, vem um filho doente, você se desmonta toda, porque você não tem poder emocional para gerir o seu dia a dia em prol dos seus objetivos, em prol das suas realizações. Então, esse é o elo do grande segredo. É ter poder emocional e disposição para poder fazer essas junções através do autoconhecimento, gente. Se você não se conhece, para onde é que você vai? Se você não sabe quem você é, para onde você vai, onde você está, qualquer conversa fiada te leva. E não te leva para um lugar legal, não. Normalmente as conversas fiadas acabam com a nossa autoestima, acabam com a nossa vontade de produzir, acabam com a nossa autoconfiança, nos deixam fragilizadas, porque a gente olha pro outro e fala, poxa, ele consegue ou não, ela consegue ou não, o que está acontecendo comigo? Eu que não presto para nada. E não é, falta de ajuste. Tem que ajustar as personalidades. Tá bom? Bom, o poder emocional, ele é o necessário para que você se torne uma mulher realizadora. Tá? E é por isso que eu escrevo tanto sobre isso, é por isso que eu tenho tantas coisas montadas para isso. Tem curso, tem a mentoria, né? Com a metodologia que segura na sua mão e te conduz. Porque é muito importante. As mulheres que conseguem, elas precisam desse fator. É como se fosse o elixir, né? Quem aí assistiu o desenho das Meninas Superpoderosas, que tinha um elixir mágico que dava poder para elas. O poder emocional é esse elixir, que você toma consciência dele e nada te derruba. Né? Não é uma doença que derruba, não é uma batida de carro, não é um imprevisto, não é... Nada te derruba, não é uma situação financeira difícil. Você tá lá, tá lutando, tá bom? Eu agradeço a sua presença aqui, espero que você tenha aproveitado bastante, né, essa live, esse conteúdo que vocês votaram lá nos stories. E quinta que vem estaremos de volta com mais uma temática dentro dessa questão, tá? Porque agora acabou, agora não vai ficar mais solto. Agora, tudo que eu falar, entenda que antes de fazer, antes de levantar para executar, você precisa compreender mais sobre poder emocional. E tudo isso você acha aqui no Instagram, no Facebook, os vídeos do YouTube, tá tudo aí para te servir, tá bom? Então, um beijo, fique em paz, saúde e paz para você.